Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser sobre tecido muscular. Então, vamos começar aqui. É o seguinte. E aí, tá tudo bem com vocês, né? Deixa eu organizar aqui. Perfeito. Gente, então, olha só. O assunto de hoje, tecido muscular. Olha só. O tecido muscular, pessoal, ele é formado por células alongadas. O que seriam células alongadas? São células compridas, né? São células alongadas. Normalmente, elas são o quê? Elas são cilíndricas, certo? Então, qual que é a energia utilizada para a movimentação do músculo, para a contração muscular? A energia utilizada é o ATP, adenosina trifosfato. Essa adenosina trifosfato é aquela energia que é produzida pela mitocôndria durante a queima do carboidrato, né, que a gente já conhece esse processo. Bom, o tecido muscular, pessoal, ele é um tecido básico, né, porque a gente tem os 4 tecidos básicos do corpo humano: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. Então, o tecido muscular, ele é um tecido básico do corpo humano. Então, ele é de origem embrionária da mesoderme. Então, a mesoderme é o tecido embrionário que dá origem ao tecido muscular. Característica principal das células do tecido muscular: elas têm essa capacidade de fazer o quê? Ela tem a capacidade de fazer contração. Então, ela tem essa capacidade de contrair. Bom, olha só, aqui nós temos 3 imagens que mostram para a gente as características morfológicas do tecido muscular. Então, nós temos 3 tipos de tecido muscular. Nós temos o tecido muscular liso, estriado esquelético e o estriado cardíaco. Então, são 3 tipos de tecido muscular. Beleza. Olha só. Aqui, ó, nós temos o músculo esquelético. Aqui um corte longitudinal e esse quadrinho menor, que é um corte transversal. No corte longitudinal do músculo esquelético, do músculo estriado esquelético, a gente consegue perceber essas estrias. Essas estrias, elas são formadas por fibras de contração. Quais são essas fibras? As principais são 2, a quitina e miosina. Só que são 4, a quitina, miosina, troponina e tropomiosina. São as 4 estrias, são as quatro fibras proteicas de contração que ficam localizadas dentro da célula. Então, a gente consegue perceber essas estrias aqui, né? São células alongadas, a gente consegue perceber isso também, e elas são multinucleadas. O que quer dizer isso? São células que têm vários núcleos, né? Como que é a contração do músculo esquelético? A contração do músculo estriado esquelético é uma contração forte, rápida, descontínua e voluntária. Voluntária. Então, ela movimenta, o músculo movimenta de acordo com a nossa, o quê? Com a nossa vontade. O músculo estriado cardíaco, que é esse do meio aqui, a gente consegue perceber essas barrinhas aqui, ó. Daqui um pouco eu vou falar sobre elas. O que são elas? O músculo, a célula do músculo cardíaco, ela é um pouco menor, né? Ela não é tão alongada, ela é alongada, só que menor. E aí ela faz conexões de uma célula com a outra, parecido com as junções intercelulares, né? Só que a gente chama isso de discos intercalares. E aí essa junção conecta uma célula com a outra. Ela também é estriada, ela possui as estrias. Isso é bom, que isso facilita uma contração forte. E ela possui 1 ou 2 núcleos que ficam localizados na região central da célula. Também, olha só, é uma célula circular, uma célula arredondada, né? Isso assim, nas suas extremidades, porque ela é alongada e circular. Bom, e o músculo liso? O músculo liso é um músculo, o nome já diz, liso, ele não tem as estrias. Então, se a gente observar aqui na imagem, a gente vai perceber que ele é sem aquelas estrias, sem a quitina, sem miosina. Por causa disso, é uma contração mais lenta e fraca, né? A célula possui apenas um núcleo central, então é uma célula espessa no centro e afinalada nas extremidades, né? Como que é a contração? Vamos só voltar um pouquinho aqui, a contração do músculo cardíaco. É uma contração forte, rápida, contínua e involuntária. Aí já não depende da sua vontade, né? É involuntário. E a contração do músculo liso é uma contração fraca, lenta e involuntária, tá? Que é o que a gente chama de movimento peristáltico. É um movimento lento
involuntário e fraco, tá bom? Então, essas são as características morfológicas do tecido, dos 3 tecidos musculares e os seus tipos de contração. Isso é muito importante a gente saber disso, tá? Bom, quais são os componentes das células musculares? São os mesmos de uma célula normal, só que a gente dá uma definição diferente, um nome diferente. Então, por exemplo, a membrana celular, a gente costuma chamar no músculo de sarcoleno. Citoplasma ou citosol, no músculo a gente chama de sarcoplasma. E retículo endoplasmático, liso, lá no músculo a gente chama de retículo sarcoplasmático, tá? Então é só uma questão de definição. Bom, vamos falar então aqui agora do músculo estriado esquelético, presta atenção. Ele é formado por um feixe de células cilíndricas e alongadas. Elas são formadas por vários núcleos, então é uma célula o quê? Multinucleada. Ela apresenta estrias transversais. Essas estrias transversais são as fibras de proteína que ficam localizadas dentro da célula, são responsáveis pelo movimento de contração e relaxamento da célula, né? Quais são essas estrias? As principais, actina e miosina. Só que são 4. Actina, miosina, troponina e tropomiosina. Beleza. Então, olha só. Como que é a contração do músculo estriado esquelético? A contração ela é rápida, forte e é sujeita ao controle o quê? Voluntário. Então, ela é rápida, forte e voluntária. É a principal característica da contração do músculo estriado esquelético. Por que ele chama esquelético? Porque é o músculo que está apoiado sobre o nosso esqueleto. Então, todo esse músculo que está apoiado no nosso esqueleto é o esquelético, né? É um músculo que tem capacidade de movimentação graças à sua vontade. Por isso a gente chama de voluntário. Bom, existem aqueles filamentos que ficam dentro da célula, que são as fibras de proteína, que eu já falei, aquelas 4. Elas são chamadas de miofibrilas. As miofibrilas, ou filamentos, ou fibras de proteína, são responsáveis pela contração muscular. Bom, a célula do músculo jovem, ela é conhecida como mioblasto, tá? Então, mio de músculo e blasto de jovem. É a célula jovem do tecido muscular. Bom, quando a gente fala de músculo esquelético, são vários, né? Lá na anatomia vocês já devem ter estudado ou vão estudar os músculos. São vários grupos de músculos, né? Então, por exemplo, os mais conhecidos, o bíceps, o deltoide, o reto abdominal, né? O esternocleidomastoide. Então, assim, são vários os músculos, né? É só você lembrar que são músculos que estão apoiados no nosso esqueleto, que tem uma contração forte, rápida e voluntária, tá bom? Bom, vamos lá. Olha só, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem, aqui a gente consegue perceber que é um feixe muscular, né? Então, nesse feixe, se ele for aumentado, a gente vai conseguir perceber muitas estruturas. Então, cada coluninha dessa aqui é uma célula muscular. E dentro da célula muscular, a gente encontra as miofibrilas, que são as fibras de actina, miosina, troponina e tropomiosina, né? Que formam essa característica estriada que tem na célula. Outra coisa, observem também que para cada célula existe um revestimento, esse revestimento um pouco laranjado aqui, ou amarelado, ou marrom, não sei qual é a cor que você está vendo aí, mas observe que em volta da célula você tem uma estrutura que está revestindo ela. Essa estrutura ela é feita de tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, né? É o mesmo tecido que forma o pericôndrio, aquele tecido que reveste a cartilagem, né? Então, esse tecido está aqui também em volta das células. Então, ele vai aparecer 3 vezes aqui. Ó. Ele vai aparecer em volta da célula, de uma célula. Ele vai aparecer em volta de um grupo muscular de células. E ele vai aparecer em volta de todo o grupo muscular. Quando ele está em volta de uma célula, a gente chama ele de endomísio. O que é o endomísio? Endo, dentro, né? Endomísio, dentro do tecido muscular. Endo, lembra da palavra endo? Endo, dentro. Endomísio. Aquele que pega um grupo maior de células, né? Então, por exemplo, esse feixe aqui mais claro, que está pegando um grupo maior de células, a gente chama ele de perimísio. Então, você tem o endomísio, que é o de dentro, pega uma célula só. O perimísio, que é aquele que pega um grupo maior de células. E aí, esse externo aqui, ó, a gente consegue perceber, tá vendo essa camada espessa, externa, aqui
em volta de todo o feixe muscular, então, esse é o epimísio. Então, você tem, olha só, os nomes aparecem aqui, ó. Perimísio, pega uma célula só. Endomísio é o que pega uma célula só. Perimísio é o que pega um grupo de células. E o que pega todas as células musculares, o externo, é o epimísio. Então, de dentro para fora, endomísio, perimísio e epimísio, tá bom? É feito de tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado, e ele tem a função de juntar as células. Então, ele pega todo o feixe muscular, são várias células, né? Aí você vai juntar todas elas aqui, ó, e vai firmar elas. Então, todas elas vão ficar firmes, tá? Então, isso auxilia no processo de contração muscular, tá bom? Bom, vamos lá. Endomísio, perimísio, epimísio, tá? Eu costumo brincar, quando você vai assar costela, você já viu que quando você está assando a costela lá, aí você percebe que a carne, ela solta do osso. Entre a carne e o osso não tem uma pelanca, que o pessoal fala aquela pelanca? Então, aquela pelanca é o epimísio, beleza? Bom, então olha só. Então, pegando uma célula só, nós temos o endomísio. O que pega um grupo maior de células, perimísio. E o que pega todo o conjunto muscular, epimísio. Endomísio, perimísio, epimísio. Bom, olha só. Aqui está falando sobre o epimísio, o perimísio, o endomísio, né? Por exemplo, o epimísio, ele... Olha só, fibras musculares estão organizadas em grupos de feixes envolvidos por uma camada de tecido conjuntivo que recobre o músculo inteiro, epimísio. Perimísio, septos que partem do epimísio e dirigem ao interior do músculo. E o endomísio, que é aquele que reveste somente uma célula, ou seja, envolve individualmente cada fibra muscular, cada célula muscular. Então, aqui a gente, mais uma vez, consegue visualizar isso aí, né? Então, pegando uma célula só, nós temos o endomísio, né? Aqui, mais espesso um pouquinho, nós temos, pegando um grupo maior de células, o perimísio. E esse grosso aqui, externo, é o epimísio. Isso aqui é um corte transversal de um músculo estriado esquelético, tá bom? Então, a gente consegue ver essas três camadas, né? Também, da mesma forma, aqui cada uma é revestida pelo endomísio. Aí você tem essa camada um pouquinho mais espessa, que é o perimísio. E aqui o epimísio não está aparecendo aqui. Essa estrutura aqui, vamos aproveitar a oportunidade, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, isso aí é uma placa motora. É um neurônio encostando no músculo, que é onde acontece o processo de liberação de um neurotransmissor que ativa a contração muscular. A gente vai ver isso aí daqui um pouquinho. Bom, olha só. Esse tecido conjuntivo que eu falei, que é o propriamente dito denso, modelado, ele tem a função de fazer o quê? Eu já expliquei, né? Que a hora que eu expliquei com as canetas, né? Que você firma elas aqui. Então, a função é fazer o quê? Manter as fibras musculares o quê? Unidas, tá? Olha só uma coisa importante. A força da contração do músculo, ela pode ser regulada pela variação do número de nervos que ficam conectados no músculo. Então, quanto mais neurônios motores você tiver conectado no músculo, maior vai ser a contração muscular. Então, a força de contração muscular, ela depende da quantidade de neurônio motor que fica conectado ao músculo, certo? Gente, outra característica do músculo estriado esquelético, ele é o quê? Ele é vascularizado, ele é muito vascularizado. Tanto que quando você olha para um músculo, você vê que ele é vermelho. Por que ele é vermelho? Porque a quantidade de vascularização que ele tem é muito grande, né? Ele tem uma extensa rede de capilares sanguíneos. Olha essa imagem aqui, ó. Cada fiozinho pretinho desse que vocês estão vendo aqui, isso aí é o quê? Isso aí são capilares sanguíneos, né? Então, quer dizer, isso aqui é um corte histológico. Essa imagem é uma imagem microscópica. Então, isso aqui que vocês estão vendo é um corte longitudinal de um músculo estriado esquelético, tá? E esses fiozinhos pretinhos que vocês estão vendo são capilares sanguíneos, ou seja, muito capilar sanguíneo. Por quê? O músculo, ele precisa receber oxigênio e nutrientes porque ele gasta muita energia. Então, quem tem que levar isso para ele? O sangue, né? Bom, essa imagem é uma imagem que eu acho ela muito bonita. Aqui você tem
uma área de transição entre o músculo estriado esquelético e o tendão. Vocês lembram que o tendão ele está conectado ao osso e o tendão está conectado ao músculo. Então você tem osso, tendão e músculo. O músculo puxa, o osso vai, né? É como se você tivesse uma marionete. Você mexe o tendão, o osso mexe. Mas quem está puxando o tendão é o músculo, né? Então aqui você tem uma área de transição entre o tendão e o músculo estriado esquelético, né? Inclusive a gente consegue perceber aí as estrias, né? Essa parte mais laranjada aqui é o tendão, tá? E as fibras são as fibras musculares. Bom, as fibras elas são transversais. Se a gente colocar um tecido muscular no microscópio eletrônico, a gente vai conseguir ver nitidamente as fibras actina e miosina. A miosina ela é mais grossa e a quitina ela é mais fina. Então isso faz com que elas consigam se encaixar, tá? Essas fibras de contração elas precisam de alguma coisa para prender elas, para elas ficarem presas, para não ficar uma movimentação bagunçada. Então elas precisam de algo que vai fazer com que elas fiquem presas, organizadas. Então a quitina e miosina se encaixam em alguma coisa. Essa alguma coisa é uma proteína. Essa proteína ela é chamada de distrofina. A distrofina ela pode acontecer de ficar defeituosa ou ausente em algumas pessoas. Então o que vai acontecer? Se a pessoa não tiver distrofina ou ela for defeituosa, a pessoa vai ter uma doença conhecida como distrofia muscular, né? Então aqui ó, a gente tem, por exemplo, um corte transversal do músculo e aqui um corte longitudinal. Então a gente consegue observar as características morfológicas do tecido muscular, né? Então olha só, aqui ó, a gente percebe que a célula do músculo estriado esquelético ela é circular, alongada, multinucleada e apresenta as estrias transversais. Essas estrias transversais são aquelas miofibrilas que eu falei para vocês, que é a quitina, miosina, troponina e tropomiosina, beleza? Bom, aqui a gente já tem uma imagem do microscópio eletrônico, né? Então a gente consegue perceber a fibra mais espessa, que é a miosina, e a fibra mais fina, que é a quitina. Então, com essa imagem aqui que alguém fez, olha só, a gente consegue perceber que ela faz isso, ó, ela consegue se encaixar. Quando a quitina e a miosina se encaixam, você tem o quê? A contração do músculo. Quando elas desencaixam, aí você tem o relaxamento do músculo, ok? Para isso acontecer, você precisa de sais. Para esses sais serem liberados, você precisa de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor, a gente vai falar dele daqui um pouquinho. Vamos lá. Aqui são as 4 fibras de contração. Você tem a miosina, a quitina, troponina e tropomiosina. A maioria, o músculo, na sua maioria, nós temos essas duas miofibrilas aqui, a quitina e miosina. Troponina e tropomiosina é uma quantidade um pouco menor, 45%, mas 55% nós temos a quitina e miosina. Por isso que muitas vezes a gente só fala delas, né? Muitas vezes a gente só fala das duas, né? A quitina e miosina, mas são 4, tá? Mas o importante é que você não esqueça as duas principais, a quitina e miosina. Bom, o retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático liso, né? E aí o que acontece? Ele armazena cálcio. Esse cálcio fica guardado dentro do retículo sarcoplasmático, dentro do músculo. Quando essa bolsa abre, ela libera o cálcio. O que vai acontecer? A quitina e miosina vai se encaixar. Aí você vai ter o quê? A contração muscular, ok? Então, um passo a passo. Ó. Então, a gente já aprendeu que tem a quitina e miosina que se encaixa para contração. Só que para ter essa contração, você precisa do cálcio. O cálcio fica armazenado dentro do retículo quê? Sarcoplasmático. Beleza? Professor, o que faz a liberação do cálcio? Vamos chegar lá, aguenta aí. Olha só, os túbulos transversais, essa imagem aqui. Aqui a gente tem os túbulos transversais. É onde ficam armazenados o cálcio do retículo sarcoplasmático, né? Então, isso aqui é a imagem do microscópio, um aumento de 60 mil vezes. Então, a gente consegue perceber a presença desses túbulos T.
sistema T, ou retículo sarcoplasmático, que é onde ficam armazenados o cálcio, beleza? Bom, como que funciona, como que acontece o mecanismo de contração? Presta atenção. A contração, ela deve-se ao deslizamento dos filamentos uns sobre os outros, o que aumenta o tamanho da zona de sobreposição entre os filamentos e diminui o tamanho do sarcômero. Vamos resumir isso aqui? O mecanismo de contração, fisicamente, ele acontece com o deslizamento da quitina com a miosina. Para isso acontecer, você precisa da presença do cálcio, ok? Simples. Gasta energia? Muita. Gasta muita energia. Qual energia? Adenosina trifosfato, que é o ATP. Beleza? Então vamos lá. Bom, deixa eu diminuir aqui. Olha só. Existe uma inervação no músculo, tá? Então, essa inervação, ela acontece assim, ó. A contração das fibras musculares esqueléticas é comandada por nervos motores, que se ramificam no tecido conjuntivo do perimísio. Lembra? Epimísio, endomísio, perimísio e epimísio. Então, lá no perimísio, você tem essa ramificação, onde cada nervo origina numerosos ramos. Então, um nervo principal, ele tem vários ramos. Aí, esses ramos conectam ao músculo, tá? Em contato com a fibra, o ramo final que encosta no músculo, ele perde a capa que reveste. Como é que chama a capa que reveste o neurônio? Bainha de mielina. Então, lá onde encosta no músculo, não tem bainha de mielina, para fazer uma conexão de verdade, né? Músculo, neurônio. O neurônio encaixa no músculo, certo? Onde o neurônio encaixa no músculo, não tem bainha de mielina. É uma conexão real, é uma conexão real. Bom, não tem a bainha de mielina. Beleza. Aí o que acontece? Dá uma olhadinha nesse resuminho que eu fiz aqui para vocês. Ó. Olha só, a fibra do nervo motor recebe o impulso nervoso. Lá no final do neurônio, que a gente chama de terminal axônico, acontece a liberação de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele é chamado de acetilcolina. Aí o que vai acontecer? Com a liberação do acetilcolina, abre o canal de cálcio, sódio e outros íons, que são responsáveis pela contração muscular. Aí a actina e miosina se encaixam, certo? É simples. Ó, libera neurotransmissor. Como é o nome dele? Acetilcolina. O sistema de íons é aberto. Aí o cálcio, o sódio e os principais íons de contração são liberados. Aí a actina e miosina se encaixam. Esse é o processo de contração muscular, certo? Bom, então aqui ó, a gente consegue perceber nitidamente como que funciona isso. Então olha só, aqui ó, por exemplo, essa estrutura verde é o neurônio, tá? E em volta do neurônio, na parte periférica do neurônio, a gente tem a bainha de mielina. É uma capa, pessoal. Imagina que isso aqui seja um cabo de energia, tá? Se você pegar aqui, você não toma choque. Por quê? Porque essa capa está protegendo o que está correndo aqui dentro. Se eu tirar a capa, aí eu vou tomar choque, não é assim? O neurônio é o mesmo processo. O neurônio passa íons dentro dele. Você tem que a gente vai estudar isso no tecido nervoso. Tem uma corrente de íons lá dentro. Então, você precisa proteger o neurônio externamente. Essa proteção é uma capa externa amarela, que você está vendo aqui. Ó. Chama bainha de mielina. Observa que quando o neurônio encosta no músculo, ele perde a bainha de mielina. Observa outra coisa. Essas estruturas, essas bolinhas, essas pintinhas amarelas, isso aí são canais, são bolsas que carregam os neurotransmissores. Tá? São chamadas de vesículas de neurotransmissores. São vesículas. Tá? Elas são bolsinhas que carregam neurotransmissores. Vesículas sinápticas. Tá? Fica mais fácil assim. Vesículas sinápticas. Então, outra imagem interessante para vocês observarem é aqui. Para cada célula muscular, você tem uma conexão. Tá vendo? Né? Então, vamos supor, um pontinho desse aqui do neurônio é isso aqui que a gente está vendo. Tá? Aí, o que acontece? O neurotransmissor chamado acetilcolina vai ser liberado, os canais vão ser abertos, vão liberar o sódio, potássio não, o cálcio, principalmente o cálcio. Liberando o cálcio, a actina e miosina se encaixam.
aí você tem a contração muscular, tá? Bom, eu falei para vocês agorinha, né, da distrofia muscular. Deixa eu falar da distrofia muscular primeiro. Olha só, a quitina e miosina. Aí tem que ter uma proteína que firma elas aqui, né? Essa proteína, ela é chamada de distrofina. Quando a pessoa tem ela defeituosa ou ausente, a pessoa vai ter uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne, tá? É uma miopatia hereditária, ela está ligada ao cromossomo X. Então, normalmente, mulheres não têm essa doença, porque para uma mulher ter, ela precisa ter um pai doente, com certeza, e uma mãe, no mínimo, portadora. Né? Então é complicado isso. Só se fosse um casamento consanguíneo, né? Parente, primo, com primo, enfim. E é comum em homens, né? Porque o homem só tem um X. Ela causa lesões progressivas nas fibras musculares, leva à morte prematura, né? E o músculo esquelético desse doente, ele tem a distrofina ausente, inexistente, né? Ou ela é defeituosa, certo? Bom, a outra doença é a miastenia. É uma doença que tem sintomas parecidos, só que a origem dela é diferente. Então, por exemplo, como é que é o nome do neurotransmissor que é responsável pela contração muscular? Acetilcolina, beleza. Tem pessoas que produzem acetilcolina e o corpo dela vai entender que a acetilcolina é um corpo estranho. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai produzir anticorpos contra a substância que ela mesma produziu, né? Então ela também é uma doença, ela também não, ela é uma doença autoimune, ela causa fraqueza muscular, né, progressiva, e a pessoa produz anticorpos contra a acetilcolina que ela mesma produziu. Aí a doença chama miastenia gravis, ou a pessoa é tratada como miastênica, né, a pessoa que é portadora da miastenia. Bom, ok? Então, deixa eu só recapitular aqui, ó. Acetilcolina é o neurotransmissor, que vem do neurônio, motor, cai no músculo. O músculo vai liberar o cálcio. O cálcio vai fazer a quitina e miosina se encaixar. Não tem segredo. Músculo estriado cardíaco. Simples. O músculo estriado cardíaco forma o coração. Ele possui células com estrias transversais, a quitina, miosina, troponina, tropomiosina. São células alongadas, um pouco mais curtas, e são ramificadas. Tá? Ela é ramificada, ela não é cilíndrica do começo ao fim, ela é ramificada. Tá? Ela possui discos intercalares. O que são discos intercalares? É onde uma célula do músculo encaixa com a outra. Tem o mesmo processo das junções intercelulares lá das células do tecido epitelial. Tá? Só que a gente chama de discos intercalares. Tá? Como que é a contração do músculo cardíaco? Ela é uma contração involuntária, vigorosa, ou seja, forte, e rítmica. Ela mantém um ritmo. Tá? Bom, aqui a gente consegue perceber que é uma célula, olha só, é um corte longitudinal esse desenho. Então a gente consegue perceber que é uma célula alongada, só que um pouco mais curta. E aí essas barrinhas escurinhas que vocês estão vendo aqui, pretinhas, elas são o quê? Os discos intercalares, tá? É a conexão de uma célula com a outra, beleza? Bom, aqui a gente consegue ver de verdade, né? Que é um corte histológico de verdade. Aí essas barrinhas escurinhas que vocês estão vendo, mais espessas, aqui são os discos intercalares. E as outras barrinhas menos escuras são as estrias transversais. Por isso que ele também é chamado de estriado, só que cardíaco. Tá? Olha só, aqui a gente consegue ver o disco intercalar no corte histológico, só que no microscópio eletrônico. Esse amontoado de organelas que vocês estão vendo aqui, ó, esse amontoado são mitocôndrias. Presta atenção, 40% do volume citoplasmático da célula do músculo do coração, 40% é mitocôndria. Você fala, por que tem esse tanto de mitocôndria? Vamos pensar comigo. Se eu estiver andando muito e cansar, eu paro. O coração, ele está aqui, ó, sístole e diástole. Desde quando você nasceu até o dia que você vai morrer. Aí o que vai acontecer? Ele para dar uma descansada? Não, ele não para descansar. Então ele gasta muita energia e precisa produzir muita energia. Então quem vai produzir essa quantidade excessiva de energia para ele é a mitocôndria.
40% do volume citoplasmático do coração é mitocôndria. Por quê? Por causa do intenso metabolismo aeróbico. Olha só, as mitocôndrias ocupam 2% no citoplasma do esquelético, desse músculo que está em cima do esqueleto. No coração, 40%. Por quê? Por causa do intenso metabolismo aeróbico. Vamos falar agora do músculo liso. Presta atenção. Músculo liso. A célula é alongada, só que ela é espessa no centro e afinalada na extremidade. Tem apenas um núcleo central, tá? E não tem estrias. Por isso que a contração é uma contração lenta e involuntária. Contração lenta e involuntária, que é o que a gente chama de movimento peristáltico, tá? Olha só, uma coisa interessante, na gravidez, a mulher tem o útero, e o útero, ele aumenta o volume, né? Então, olha só, durante a gravidez, aumenta muito o número de células musculares do músculo liso, né? Porque o útero é feito de músculo liso. Isso a gente chama de hiperplasia. Como o órgão vai aumentar o tamanho, aí você tem a hipertrofia. Hiperplasia, hipertrofia, beleza? É só uma questão de definição. Pessoal, músculo regenera? Depende do músculo. Você tem 3 músculos, né? Então, olha só, o músculo cardíaco não regenera. Ué, professor, mas um parente meu fez uma cirurgia no coração, colocou o marca-passo, costurou e está bem. Como é que foi o processo? O músculo, o coração é um órgão, ele é feito por vários tecidos. Um desses tecidos é o conjuntivo. O conjuntivo regenera, o cardíaco não, entendeu? Então, teve uma cicatrização no músculo. Teve. Conjuntivo, tecido conjuntivo cicatrizou, mas a célula muscular não, do coração, né? O músculo esquelético, que é esse que está apoiado em cima do esqueleto, né? Esse regenera mais ou menos, ele tem uma pequena capacidade de regeneração, né? Você já ouviu falar no enxerto? Normalmente o cara perde um músculo de algum lugar, aí tira do glúteo, né? E é um enxerto. Então, é a capacidade de regeneração mediana. Agora, o músculo liso, que é o que forma todo o nosso sistema digestório, e o útero, aí sim ele tem uma boa capacidade regenerativa. Beleza? Pessoal, então, olha só, é isso que eu queria passar para vocês sobre tecido muscular, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Beleza? Gente, um abraço. Tudo de bom.